Na verdade, isso era um julgamento em andamento. Não se pode simplesmente para tudo e joga no lixo, né? O julgamento tinha mesmo que ter sequência. Foi retomado hoje com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Estava paralisado já há um certo tempo porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Já com 2 votos favoráveis ao juiz Sérgio Moro. Mas eu não tenho dúvida de que haverá uma virada e que o placar será 3-2 contra o Sérgio Moro, porque a única dúvida aí com relação a Lewandowski, não tem a menor dúvida que ele sempre vota favoravelmente às teses do Partido dos Trabalhadores. Mas o novo ministro aí, o Cássio Nunes Marques, né? Ele também é um magistrado garantista da escola, portanto, do Gilmar Mendes. São magistrados que têm esse olhar assim em relação aos feitos, em relação ao que se julga. E, portanto, eu acho que ele vota com o Gilmar Mendes e também o Lewandowski votará do mesmo modo, salvo ali uma outra diferença, mas eles devem acompanhar o voto e confirmar essa derrota do ex-juiz Sérgio Moro nesse julgamento. E não surpreende, né? Não tem nenhuma surpresa esse julgamento. Afinal de contas, a gente sabe que, aliás, é até bom a gente explicar isso aos nossos ouvintes, né? Para aqueles que não sabem, não conhecem muito os meandros ali da Suprema Corte. Hoje o Supremo Tribunal Federal, em relação a esses temas que tem movimentado o noticiário desde ontem, há 3 tipos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqueles que estão loucos para livrar o Lula, a gente viu ontem um deles se manifestando, né? Com aquele voto que anula os processos com o Lula, contra o Lula, em que ele foi condenado. Tem aqueles ministros que são loucos para ferrar com o Sérgio Moro, né, por diversas razões. A atuação do Sérgio Moro provocou muitos ciúmes, né, na Suprema Corte, que se sentiu um tanto quanto diminuída. Foi exatamente no auge da popularidade dos aplausos do Brasil, dos brasileiros, à atitude do juiz Sérgio Moro, que o Gilmar Mendes mencionou ou citou pela primeira vez aquela história de que não se pode, o cachorro é que abana o rabo e não o rabo abanando o cachorro. Ele fazendo ali uma figura de linguagem para dizer que naquela história toda tinha um ser mais importante, que era o cachorro, que era o animal, né? E o rabo era o juiz, lá de primeira instância. Ele avisando ali, meio que sinalizando de que aquelas coisas não ficariam como estavam. Bom, então temos 3 tipos de ministros, voltando ao que eu comecei a falar. Tem um ministro que está louco os ministros estão loucos para livrar a cara do Lula, por razões ideológicas, políticas e por várias razões. Aqueles ministros que estão loucos para ferrar o Sérgio Moro, e um terceiro grupo de ministros que querem as duas coisas, livrar o Lula e ferrar o Moro. E o que a gente viu hoje foi exatamente o que a gente assiste na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, é exatamente a manifestação majoritária desse terceiro grupo de ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão que deve ser confirmada, e confirmada liquida de maneira devastadora a Operação Lava Jato, né? Jogando na lata do lixo quase 2.000 horas, 2.000, horas de operações policiais, depois de 174 condenações dos piores larápios que a política brasileira já produziu, gente que roubou muito, né? E incluindo ali aquele que é considerado o chefe da quadrilha, que é o ex-presidente Lula. Tudo aquilo, todo o trabalho dos policiais federais, dos procuradores, que de maneira muito valente, tanto uns quanto outros, se dedicaram a essa investigação, de gente poderosa, né? Quem poderia imaginar que alguém que já teve o poder que teve, o ex-ministro José Disseu, por exemplo, acabasse preso, né, pela ação e pelas provas que foram reunidas contra ele, tanto pela Polícia Federal quanto pelo Ministério Público Federal. Aliás, o número de ministros dos governos do PT que foram presos por serem ladrões é um número impressionante, né? E não só de ministros, mas também de funcionários de escalões inferiores. Foi um governo que roubou muito, né? E agora a gente assiste simplesmente uma pá de cal sobre tudo isso, né? Toda
todo aquele tempo perdido, investido, né, custou muito caro ao contribuinte brasileiro, ao pagador de impostos no Brasil. Até o Schiller, mais cedo, o Fernando Schiller, nosso companheiro comentarista brilhante, mais cedo estava falando no jornal Gente, ele dizendo que isso cabe até uma ação civil pública de pagadores de impostos, e, afinal de contas, gastou-se tanto o nosso dinheiro, para quê? Para o Supremo Tribunal Federal jogar tudo na lata do lixo, né? São decisões que instauram no Brasil mais um período triste de insegurança jurídica, né? E essa insegurança jurídica é patrocinada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Essa que é a questão. Mas, enfim, são decisões da Justiça contra as quais, do Supremo, contra as quais não há recurso. Há expectativa de reversão, por exemplo, na questão muito remota a expectativa, mas há uma expectativa de eventual reversão da decisão do Edson Fachin, etc. e tal, mas eu pessoalmente não acredito muito nisso. E o problema de decisões do Supremo, inclusive de natureza político-eleitoral, que impactam nas eleições presidenciais de 2022, contra essas decisões não há recurso, né? Só para lembrar ali aquela velha frase de Rui Barbosa, que disse que a pior ditadura é a ditadura do Supremo Tribunal Federal, porque contra ela não há recurso.